Salmos 49. Ninguém escapa da morte. Salmo do grupo de Corá ao regente do coro. Povos, escutem bem isto. Ouçam todos os moradores do mundo, tantos os poderosos como os humildes, tanto os ricos como os pobres. Os meus pensamentos serão claros, falarei palavras de sabedoria. Vou dar atenção aos provérbios e, enquanto toco a minha lira, vou explicá-los. Eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham das suas grandes fortunas. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida. Pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vá viver para sempre. Todo mundo vê que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes. E todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas são os seus lares perpétuos, onde eles ficam para sempre, ainda que tenham possuído muitas terras. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Reparem no que acontece com os que confiam em si mesmos. Vejam o fim daqueles que estão satisfeitos com as suas riquezas. O pastor deles, a morte, os leva. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. De manhã, as pessoas corretas os vencerão. Os corpos deles apodrecerão na sepultura, longe dos seus lares. Porém Deus me livrará do poder da morte, pois Ele me receberá. Não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois quando morrer, ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Ainda que esteja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso, ele, quando morrer, vai reunir-se com os seus antepassados no lugar onde a escuridão dura para sempre. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Amém. Este salmo é maravilhoso. Tem inúmeras situações aqui que diz que somos ninguém. Rico, pobre, gordo, magro, branco, preto, somos um só. E morreremos, o pastor como a ovelha, da mesma forma. E não adianta ter dinheiro, pois diz o Salmos 49, 8, diz o seguinte na parte B: por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vá viver para sempre. O dinheiro de nada adianta. Muitos se enganam pensando que tendo dinheiro é alguém ou possui uma vida eterna. Maior tolice. Pessoa que pensa assim não é sábio, não lê a Bíblia, não busca a Deus, porque quando você busca a Deus, você sabe que você é o pó da terra e você tem que agradecer a Deus. Rico ou pobre, agradeça a Deus por estarem ainda em pé. No Salmos 49, 12 diz o seguinte: o ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Então, gente, somos igualmente rico, pobre, poderoso ou sem poder.
Uma pessoa que mora num palácio ou numa favela é a mesma coisa. E ainda diz no 49:14, o pastor deles a morte os leva, e eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. Não adianta ser pastor ou ovelha, você vai morrer, um dia você vai morrer. E muito interessante, logo abaixo diz o seguinte: de manhã as pessoas corretas os vencerão, os corpos deles apodrecerão na sepultura, longe dos seus lares. Porém Deus me livrará do poder da morte, pois ele me receberá. Ainda tem a situação pós-morte. Se você for temente a Deus, você terá uma vida eterna com Jesus Cristo. Se você for uma pessoa má, queimará, como está na Bíblia. E o 16 é bem forte também, diz o seguinte: não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois quando morrer ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Ainda que esteja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso, ele, quando morrer, vai reunir-se com seus antepassados no lugar onde a escuridão dura para sempre. Olha como é forte este Salmo 49:16 até o 19. Então, quando alguém fica rico, não se preocupe, a riqueza não é de Deus. As forças malignas deixam a pessoa rica também. Então, às vezes a pessoa é rica, mas não é de Deus. É Satanás dando riqueza para ele e ele achando que é de Deus. E mesmo falando em Deus, dando dízimo, não mentindo, indo à igreja, mesmo essas pessoas acham que é de Deus e não é. É muito além disso ser temente a Deus, seguir a Deus. Então, não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais. Não tenha inveja dele, pois quando morrer ele não poderá levar nada e a sua riqueza não irá com ele para a sepultura, ainda que esteja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso. Ele, quando morrer, vai reunir-se com seus antepassados no lugar onde a escuridão dura para sempre, ou seja, inferno. Busque sempre a Deus, temer a Deus, dia a dia, leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, vá na igreja. Quando você lê a Bíblia e você vai na igreja, Deus, o Espírito Santo já vai te dizer se a igreja que você está indo está certo ou não. Mas isso somente acontecerá se você ler a Bíblia. Se você não ler, você poderá ser seduzido por palavras sedutoras de um pastor que diz seguir a Deus. Leia a Bíblia e o Espírito Santo vai te direcionar para a melhor igreja que segue a Cristo. Amém.